Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um tema polêmico, que é religião e ciência. Alguns me criticaram já antecipadamente, mas você vai tocar nesse tema. Ocorre o seguinte, não é pretensão nem presunção de querer explicar uma coisa complicada, é apenas comentar as informações que a gente tem, que a gente adquire pesquisando, né? Em sala de aula, em sala de treinamento, sempre surge, quando nós estamos trabalhando, buscando falar sobre o comportamento humano nas empresas e na sociedade, surgem diversos tipos de debates, de questionamentos, e a gente sempre chega a questões filosófico-religiosas que hoje também são explicadas pela ciência. Então, por isso que nós estamos tocando nesse assunto. Então, perdoem-me a presunção de querer acrescentar algo a mais. Cada um tem sua crença, né, sua filosofia, mas vamos refletir um pouco sobre as descobertas recentes, né, da ciência, o que se fala sobre isso. E a verdade é o seguinte: nós vivemos sobre paradigmas, que paradigma nada mais é do que valores que nos são passados, né, através dos tempos, pelos pais, pelas escolas, professores, pela sociedade de uma maneira geral. Então nós vivemos sob certos paradigmas, certas leis, certas normas que às vezes não questionamos, elas são ensinadas e pronto. Quando a pessoa aprofunda um pouco mais na psicologia, né, neurolinguística, dialética, ela vai descobrindo algumas coisas e vai contestando algumas das normas que nos são passadas. E a verdade é o seguinte: a partir de 300, 400 anos atrás, houve um encontro, houve uma mudança de paradigma, né? A gente vivia sob o paradigma aristotélico-tomista, né, de Aristóteles e São Tomás de Aquino. Veio as descobertas científicas da época, depois grandes cientistas, Newton, Descartes e outros, e nós passamos a viver sob um paradigma mecanicista, newtoniano-cartesiano, René Descartes e Isaac Newton. Então, por isso a nossa vida é tão materialista, ela foi direcionada para isso. Todo o ensino, toda a educação foi baseada nesse paradigma mecanicista. Por isso prevalece tanto o lógico, o racional, e houve uma separação, né, da ciência e da religião, dos conceitos filosóficos religiosos. E nós até hoje vivemos sobre isso. A partir do fim do século passado para agora, alguns estudiosos, né, dizem que está nascendo o paradigma holístico, que é a visão do todo. Então há um encontro, né, estudado aí uns 30, 40, 50 anos, da religião com a ciência, conceitos antigos de tradição religiosa ou filosófica, onde tem uma sabedoria profunda que foi ignorada pela ciência durante um grande período, e com a ciência, as descobertas científicas. Mas mesmo as descobertas científicas não são divulgadas, né? Há um grande debate na ciência, na física, sobre a física quântica, a mecânica quântica. Os físicos não aceitam. Bohr decidiu, que era um grande nome, nas suas discussões com Einstein, que queria conhecer a mente de Deus. Houve grande discussão, pois ele não queria aprofundar na mecânica quântica, ela não tinha explicação dentro desse racionalismo, dentro dessa lógica, com as descobertas que hoje estão avançando cada vez mais. Isso é meio teórico, né? Alguns vão achar um saco, né? Os mais jovens não querem ouvir sobre isso, porque é chato, né? O Rubem Alves diz que as pessoas não querem pensar, né? As pessoas têm preguiça de pensar, e nós somos, de alguma forma, manipulados pela mídia, por tudo, para trabalhar, produzir e divertir, né? É o pão e circo que falam há anos, e é uma realidade. Então as pessoas trabalham, depois saem para beber, para divertir, e é só isso. E você nunca questiona
qual é a realidade. A ciência não explica a realidade última da forma que, com as descobertas que ela tem. Qual que é a realidade? O mineirês diz, vamos brincar um pouco, porque esse assunto é muito sério, muito complexo. Se a gente não falar de uma forma tranquila, fica muito chato e assustador, vamos dizer assim. Mas a verdade é essa. Então o mineirês diz o seguinte: Dom convinham, contou pro convô. Né? Então, são situações que nós temos de questionar de vez em quando. Tem que pensar um pouco. Por que eu passo por isso? Os problemas que a gente vive, problemas afetivos, problemas de doença, né? Problemas emocionais, problemas financeiros. Por que acontece? O que eu tenho que fazer para melhorar a minha vida, né? Nós temos de refletir um pouco o que eu estou fazendo aqui, qual que é a sua missão, né? Então, o que algumas religiões pretendem explicar. Vou contar uma historinha para a gente começar de uma maneira mais tranquila, que é o encontro do Frei Leonardo Boff com o Dalai Lama. Essa história já circulou na internet, eu mesmo já mandei por e-mail, acho que tem mais de 5 anos, que é quando o Frei Leonardo Boff tentou fazer uma pegadinha com o Dalai Lama, né? Foi mais malicioso, e fez a pergunta para ele, dizendo qual era a melhor religião que existia, pretendendo com isso pegar o Dalai Lama, que ia falar que era o budismo, ele é o líder do budismo no mundo, né? Mas na hora que ele terminou de fazer a pergunta, o Frei Leonardo Boff, ele já ficou constrangido, porque pelo olhar de compaixão, o olhar de sabedoria, o olhar transparente do Dalai Lama, ele viu que ele tinha entendido a malícia da pergunta. Então o Dalai Lama ficou calado durante um tempo e depois respondeu: olha, a melhor religião que existe é aquela que te faz uma pessoa melhor, aquela que te traz paz espiritual, aquela que te faz praticar o bem, aquela que te faz mais feliz, né? Então é a sua religião, se ela te faz isso. Se você se sente em paz, se ela te faz ser uma pessoa boa, praticar o bem, é a sua melhor, né? E é mais ou menos isso que existe quando há conflito, quando há discussão sobre religiões, né? Então, nós temos aí católicos, evangélicos, espíritas, aí budistas, shintoístas, cabala dos judeus, temos vários tipos de religiões, né? E tem aquelas mais extremistas, né? Muçulmanos e islâmicos, que cometem aquelas atrocidades e em nenhum momento aquilo é falado. No Alcorão não fala nada disso. Aí isso é uma distorção dos homens. Aí nós vamos ver quando a gente falar dos ismos do professor Pierre Vai. Então o que acontece? Você vai negar o bem que faz quem frequenta uma igreja evangélica, por exemplo, no domingo de manhã tem 5.000 pessoas. E uma grande parte melhora de vida, se cura de doenças, larga drogas, alcoolismo. Nas prisões, vários detentos já foram salvos, né, pela pregação dos missionários com a Bíblia. Não há como negar o bem que isso faz. No catolicismo também, você se sente em paz quando você vai à missa, e é feito uma série de curas, de melhoria de vida, a pessoa tem a paz espiritual. Essa é a melhor religião para ele. E na espiritualidade, no espiritismo, em outras linhas brancas, né, que a gente fala linhas brancas, a linha do bem. Linha do mal, infelizmente, não tem o que discutir, porque se a pessoa dedica a uma religião que pratica o mal, não tem nem sentido, né? Nem se pode chamar de religião, porque religião é religar a Deus, a origem, ao bem, ao amor incondicional. Então isso nem é religião. Mas você vai negar um Chico Xavier, o bem que ele fez e ainda faz pela humanidade, né? Demonstrando e praticando o amor incondicional, né? Não ficando quase nenhum centavo dos seus ganhos, né? Vivendo uma vida muito simples para mostrar e ensinar que não é a busca
incessante pela riqueza que vai te trazer felicidade. Bom, então são várias linhas que todas são positivas. O que nós falamos é que boas religiões pregam a mesma coisa. Na Seiichi Onoe, o mestre Masaharu Taniguchi fala sobre isso, né? Que as boas religiões são bem-vindas, as que pregam fraternidade, solidariedade, pregam o bem, pregam o amor, a gratidão e o perdão a tudo e a todos, né? Tem mais de 40 livros, A Verdade da Vida. Se a pessoa tem preguiça de ler um livro, como é que vai ler 40? E são 400, são mais de 400 explicando a vida. Então, quem quer conhecer tem que ler esses livros e discernir que aquilo é verdade ou não, né? Então todas as boas religiões que pregam bem são bem-vindas se elas fazem bem para você. Então aqui não há nenhum questionamento, não há nenhuma tentativa de dizer que essa é melhor ou essa não é. A melhor é a sua, se ela te traz essa paz, se ela te faz uma pessoa melhor, como disse lá o Dalai Lama. Mas o que é problema, o que traz problema é o fanatismo, é o radicalismo. A pessoa acha que a sua é melhor e não quer nem conversar, não há discussão e briga, né? Tem gente que briga que é a melhor religião, aquela daquele bairro ali, né? Aquela igreja, aquele pastor, aquele padre daquele bairro que é o melhor. Ah, por favor. Então é um radicalismo, é um fanatismo que não tem sentido. Então é como se diz, futebol, religião, política não se discute, né? Na política também há um certo fanatismo, a pessoa parece que tem simpatia por determinada linha, por determinado candidato e não vê nada que ele faz de errado, e os outros, todos os que fazem errado, né? Então há vários tipos de fanatismo. Então nós que a gente tenta comentar é sobre esse fanatismo, esse radicalismo. Poxa, pensa um pouco, vê o que tem de verdade, né? Para você discernir se aquilo é certo ou não. Mas o professor Pierre Vaio escreveu uma coisa, um poema muito interessante, Ismos. Ismos, é isso mesmo. Então ele vai falando de várias linhas, né? De filosóficas, de religiosas, etc. Ele fala, uma coisa foi Marx, outra é o marxismo. Uma coisa foi Buda, outra é o budismo. Uma coisa foi Cristo, outra é o cristianismo. Então ele comenta com esse ismo é quando o homem entra com seus interesses, a maioria das vezes é o eu econômico que comanda tudo, né? Os interesses de sobrevivência, de competitividade, e distorce as ideias originais do fundador daquela ideia. Então há uma distorção muito grande. É isso que acontece nas religiões lá muçulmanas, islâmicas. O Corão não fala nada de explodir homem-bomba, matar para ir para o paraíso. Não tem nada disso. Isso é uma distorção, né? Então o que acontece? Esse ismo que é a nossa... E nos sistemas políticos, né? Capitalismo selvagem, né? Você sabe que a questão do dinheiro, do sistema econômico mundial, gente, o dinheiro do mundo está na mão de poucas famílias há milênios, são sempre os mesmos. Ninguém quer procurar, ninguém quer a informação correta. Quando você aprofunda, você vê a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial foram financiadas pelo mesmo grupo econômico. O interesse vende arma para um, vende arma para outro, as quedas de bolsa, o sistema econômico todo é manipulado. É uma coisa, parece, as pessoas não são preparadas para entender isso. A manipulação é tão bem feita, né, e vem de anos e anos e anos, que ninguém aceita. Quando alguém fala alguma coisa, fala, esse cara ainda que é doido. Aliás, o que se diz hoje é que os lobos assumiram o controle do hospício, né? Quer dizer, toda a economia é baseada numa mentira, num dinheiro que não existe. Dizem que os Estados Unidos está imprimindo 80, 90 bilhões de dólares por mês para segurar essa crise mundial, quer dizer, sem lastro algum. Bom, nós não vamos entrar nesse detalhe, mas esse capitalismo selvagem, o dinheiro na mão de poucas pessoas, né?
e você tentando sobreviver, tentando crescer nesse meio, né? Aí vocês vão dizer, aí vem a turma do lado de lá, então o socialismo, comunismo é que é bom. Também está provado que não, é mais um ismo, né? As experiências que aconteceram, porque até o princípio da ideia, você vai negar que a ideia de mais-valia de Marx é errada? Não, né? Quando ele fala que o trabalho não é remunerado corretamente, não é. As pessoas são exploradas sim, a mais-valia é aquela, é pago muito pouco, o trabalho é muito pouco valorizado. Então quem tem o poder econômico realmente explora os demais, né? Mas quando eles assumem o poder, a gente vê o que acontece, né? São seres humanos. Então essas ideias, essas filosofias que não são baseadas na fraternidade, na solidariedade, no amor, no bem, também dão errado. Então nenhum desses ismos, né? Nenhum desses ismos. Então é isso que ele tenta nos passar com essas informações. Então o conhecimento, a fragmentação do conhecimento, você pega as linhas de ensino hoje, como que nós estudamos, né, tudo é separadinho, né, dividido, né? A própria psicologia, quantas linhas tem dentro da psicologia? Pega a psicanálise, tem a pessoa de uma linha também, não aceita a outra. Quem eles deviam estudar, que 35 volumes mostrando a realidade, não estudam, que é Jung. Aí fica lá brigando com as outras linhas, onde chega num ponto, realmente é muito bem fundamentado, mas chega um ponto que ele não explica mais nada. E Jung explica, Jung vai além, Jung tenta explicar a vida, explica, né, com a ideia do self e tudo, que também não é a nossa ideia aqui, não vamos aprofundar nisso. Mas aí a pessoa vai para a administração, que minha área que eu estudei e trabalhei. Quantas linhas tem? Né? O cara é especialista em produção, o outro em marketing, o outro tudo. Você tem que ter uma visão global para você entender as coisas, né? Então essa fragmentação do conhecimento é uma forma ornamental de escravidão. O físico que criou a bomba de nêutrons, ele só criou porque ele só trabalhava naquilo. Se ele tivesse uma visão holística de biologia, de botânica, de ver a vida, de ter algum amor, ele talvez não criaria, porque ela provoca a morte, né? Ela dedicou anos da sua vida na busca de uma coisa que mata as pessoas. Como é que pode? Isso é fruto da fragmentação, isso é espécie de escravidão. A pessoa só trabalha naquilo. Muito bom. Toda essa aparelhagem eletrônica que existe foi baseada nesses especialistas, né? Os próprios notebooks, as gravações, e agora surgem novos conhecimentos da ciência. Mas e o homem, e o ser humano, e o mundo, como é que está? Essa violência absurda, né? Esse sofrimento, 7 bilhões e meio de pessoas, não sei quantos bilhões passando fome ainda, né? E o resto meio perdido, não quer pensar, quer só divertir, só quer, né, o dinheiro para diversão e tudo, e não pensa o que nós viemos, para que nós estamos fazendo aqui. Então tem um sentido. Então a ciência, aí vamos entrar com a ciência. A ciência entra para explicar a nossa origem. Então vamos lá. Nós somos formados de quê? Moléculas, né? Células, moléculas, prótons, elétrons, nêutrons, que formam o átomo. Tudo no universo é formado de átomos, né? Prótons, elétrons, nêutrons. E o elétron é formado de quê? De quark. Quark é formado de quê? Aí hoje já se fala do bóson de Higgs, da supercorda, que emerge de um vácuo quântico de energia, uma onda única de que todo o universo emanou. Eles falam Big Bang, mas não é Big Bang, como diz o professor Hélio Couto, emanou. Isso é uma ciência provando essa realidade. Aí temos a experiência da dupla fenda já há mais de 100 anos, mas ninguém fala disso, que o elétron passa por uma fenda, ou passa como onda por duas fendas, o mesmo elétron, depende do observador. Então é o seguinte, você está observando, com sua mente você interfere no elétron. Eu quero que ele passe por uma fenda, ele passa como partícula,
por uma fenda. Eu quero que ele passe por duas fendas. Ele passa como onda por duas fendas e há o registro lá atrás dessa passagem. E a coisa mais louca ainda que existe, que é, ele já passou, aí não tinha ninguém observando. E você chegou depois que ele já passou. Ah, mas ele passou como partícula. Mas eu queria que ele passasse como onda. Acreditem se quiser, é como se ele voltasse no tempo e passasse de novo como onda. Porque assim você desejou. São as esquisitices da mecânica quântica, das descobertas, mas isso é a realidade. Isso foi feito milhares e milhares de vezes, é comprovado cientificamente para quem gosta da coisa lógica, material, lógica racional. É isso que é a realidade. Mas o que isso reflete na nossa vida? Reflete na descoberta que tudo é uma onda. A minha palavra é uma onda, né? A palavra de todos é uma onda, o pensamento é uma onda e as atitudes, né? As ações são fundamentadas nessas ondas. Então, descobriu-se o eletromagnetismo, tudo é um campo eletromagnético e tudo que você emana, tudo que você manda volta para você e multiplicado. Então, é isso que está se tentando explicar. Teve aquele filme O Segredo, mas as pessoas ficam, parece ficção científica, as pessoas não querem nem ver, não querem nem pensar se isso é realidade. Porque quando você pensa, você refletir e você aceitar isso como uma verdade, sua vida muda. É isso que acontece, você vai entender o porquê de certas coisas e você passa a ser o responsável único por tudo de bom e de ruim que aconteceu com você. Aí justifica-se os problemas que você tem, né? Quando você emite uma onda e ela volta, ela provoca uma doença. Quando você tem raiva, é uma onda negativa. Você sabe, quando você tem raiva, você contamina todo o seu corpo, né? com substâncias nocivas que te prejudicam, né? Então o ódio, a raiva são ondas eletromagnéticas que inevitavelmente vão voltar para você. Então as questões financeiras, né? Aí tem uma divergência de algumas religiões. Algumas acreditam que existe só uma vida, né? Que a gente questiona, porque tão pouco, para quem já é mais rodado, você está ficando já mais velho, você vê que você não aprendeu quase nada, já está acabando o filme e você não aprendeu nada. Então, me desculpem, mas é muito pouco. Então, a ciência mostra também que isso não existe, a eternidade, né? Então, você também está colhendo frutos de coisas que você plantou há anos ou séculos, porque há uma eternidade disso. Essa energia nunca acaba, só se transforma, né? Na realidade, você nunca vai ver isso ser falado nessa experiência da dupla fenda num jornal da TV, num jornal nacional, num Fantástico, nas outras emissoras, alguém falando sobre isso. Isso não há interesse que isso seja divulgado, essas descobertas, né? Você imagina, né, um âncora do jornal divulgando que a morte não existe. Existe uma mudança de frequência, esses elétrons vibram em várias velocidades. A morte nada mais é que uma mudança de vibração desses elétrons, chega num fim, um ciclo, esse corpo, esses átomos que formam esse corpo mudam de frequência e essa matéria, entre aspas, se dissolve e você passa a vibrar numa outra dimensão. Aí sim chega o encontro da ciência com a religião, o bem e o mal. O que você fez? O que você emanou? Qual bem que você fez? Ele vai voltar para você, você vai para um nível melhor, né? Se você também é do mal e fez coisas negativas, pode tomar bomba, aí vai para outro. São vários níveis, né? Isso é a ciência também provando isso, gente. Por isso que nós temos de ir atrás da informação. Nós não podemos negar para a nossa própria felicidade ou entender que nossas ações é que mudam a vida, a realidade. Nós temos que entender isso. Então tá lá, eu já falei isso nos outros vídeos, vai no Google, põe lá mecânica quântica, física quântica, novas experiências da ciência, dupla fenda, experiência. Tem um desenho animado super bacana mostrando essa dupla fenda. Se você botar no Google vai vir logo, né, a experiência da dupla fenda. Mas
são um assunto chato, né? As pessoas não querem pensar, não querem ver. Então tem uma saída também, tem um site do professor Hélio Couto, né? Põe lá no Google professor Hélio Couto, mais de 50 palestras explicando, tintim por tintim, com uma didática maravilhosa, fácil, com uma linguagem, explicando o que é isso. 50 palestras. Mas aí tem uma notícia ruim para os preguiçosos, que não aguentam ver um vídeo de 5, 15, 10, 15 minutos, 20 minutos. As palestras mais curtas deles têm 2 horas, né? A média é 3 horas. Então o problema é seu, porque um dia você vai mudar de frequência. E tem tanta gente perdida do outro lado, porque não se preparou. Aqui é uma escola, você tem que se preparar para mudar de frequência. A boa notícia é que não existe morte, né? Verdade é essa, é uma realidade quântica, mas também existe o bem e o mal. Não tem o paraíso, tem o inferno, na historinha que foi nos contada, né? E não existe também um velhinho, um Deus de barba branca com um porrete na mão. Quando você peca, quando você erra, ele te dá uma bordoada e te manda para o inferno. E não. Quem manda você para o lado ruim ou para o lado bom é você mesmo, com o seu eletromagnetismo. O que você emanou, o que você fez, e isso vai retornar para você infalivelmente. Essa lei, são leis universais. Essa lei não tem jeito de revogar, essa lei não tem jeitinho, não tem jeito de corromper, né? Então são leis imutáveis. Você tem direito a essa verdade, né? Então vai lá ver as palestras, faça esse bem para você mesmo, né? E sair fora dessa manipulação. Nós somos manipulados. Você pega um noticiário de jornal de 20 anos, 10 anos atrás, e pega hoje a mesma coisa, e a mídia só quer mostrar a tragédia, a desgraça, e você fica ouvindo aquilo, mas que mundo louco, né? Eu costumo dizer, você pega São Paulo, tem 20 milhões de habitantes, aí é lógico que teve 100 assassinatos, 30 motoqueiros morreram, tantos assaltos e tudo, 20 milhões, e falam, essa é a realidade de São Paulo, é essa a realidade. E 19.999.000 que não aconteceu nada e trabalharam. Qual que é a realidade? São os 19.900.000 ou esses 1.000 tal que tiveram, né, sofreram? Por que a mídia é isso que vende? É interessante, né? Tem que mostrar a realidade. Essa não é a realidade é a outra. Essa é uma parcela da realidade que tem que ser estudada, que tem que ser mudada, né? Aí há dúvida, há questionamento sobre isso, mas não queremos falar sobre isso. A realidade é que você é o responsável pela sua vida, né? E há esse encontro que está há alguns anos para cá da ciência com a religião, explicando a realidade, e tem os 40 livros da Seichunoye, do mestre Masaharu Taniguchi, para você ler, ou 400 livros, ou as palestras do Hélio Couto lá, estão aí no site, tudo gratuito, e livros também. Então vão atrás da informação para que você tenha mais conhecimento para agora, né, para mudar a sua vida também de alguma forma agora, e depois, quando dizer, mudar de frequência, vamos dizer assim. Então, essa informação, sem presunção, sem pretensão, mas passar essas descobertas que a gente vê, né, e tem vontade de passar. Para uma pessoa for útil, tá bom demais. Então, obrigado pela atenção, quem suportou até agora, e até o próximo vídeo. Obrigado.